Tudo bem, pode escrever quando quiser. Eu tenho escrito como Próximo orador inscrito, o deputado Betinho Gomes. Cadê o Betinho? Você está acompanhando a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que hoje analisa o pedido de cassação do mandato do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A acusação é de que ele teria mentido no caso de dizer que não havia, que não teria contas em nenhum banco da Suíça. Com conteúdo político-jurídico que, no meu entender, e certamente no entender da maioria da população brasileira, foi demolidor, destruidor de qualquer argumento da defesa do deputado afastado Eduardo Cunha. Um relatório que, além de enfrentar as preliminares que foram apresentadas pela defesa, foi didático no sentido de demonstrar de forma categórica que o deputado Eduardo Cunha possuía contas no exterior e que o artifício de argumentar de que o trust não poderia ser entendido como uma conta foi por terra, já que, pela legislação brasileira, o deputado Eduardo Cunha teria a obrigação de fazer a declaração, porque há, inclusive, legislação da década de 60 orientando nesse sentido. O deputado Eduardo Cunha omitiu e mentiu essa informação de extrema gravidade. O deputado Marco Rogério desconstruiu toda essa argumentação de maneira brilhante e merece, nesse momento, o registro, porque o trabalho feito aqui com competência e esmero, sem dúvida nenhuma, será decisivo na votação que em breve iremos fazer. Então, ao deputado Marco Rogério, minha saudação inicial. Dizer, senhores deputados, deputadas, que nós vivemos aqui um processo que se arrasta há quase 8 meses. Um processo eivado de manobras, de toda tentativa possível que se lançou mão aqui a partir da liderança de Eduardo Cunha, para se evitar que o processo avançasse, para se impedir, muitas vezes, que nós pudéssemos fazer esse trabalho com tranquilidade. Estamos, mais uma vez, depois de troca de relator, depois de consultas indevidas, muitas vezes feita a mesa diretora sem passar aqui por dentro do Conselho de Ética, que seria o lugar adequado para se fazer os recursos e as consultas, nós estamos diante de mais uma manobra. Hoje à tarde, a CCJ vai ser palco de outra tentativa de amenizar ou até livrar a cara do deputado Eduardo Cunha diante de fatos tão contundentes. Essas manobras que foram fartamente utilizadas nos fizeram perder uma grande energia e tempo. Um processo tão claro, com tantas evidências, é inaceitável que nós estivéssemos nos arrastando até aqui nesse instante. Pois bem, é importante dizer que nesse instante a população brasileira está nos olhando com muita atenção. Essa Câmara terá a oportunidade de aumentar ainda mais o fosso que existe em sociedade, a separação que existe entre a população e os representantes, ou a oportunidade de diminuir essa distância, de sinalizar o caminho inverso daquilo que nós estamos fazendo até aqui nesse instante, de mostrar que esta Câmara tem um mínimo de sensibilidade e responsabilidade e fazer aquilo que o senso comum está a exigir, mas principalmente fazer aquilo que a lei nos obriga a fazer aquilo que é ético e correto. Nós estamos, senhores deputados, nesse instante, analisando um caso de extrema gravidade. Não se pode tergiversar, não se pode colocar panos mornos, nem tapar o sol com a peneira. Eduardo Cunha mentiu a seus pares. Eduardo Cunha mentiu ao povo brasileiro.
Eduardo Cunha é um político corrupto e que tem que ser caçado por essa Câmara. E nós não podemos ter uma posição diferente nesse instante. Nós não podemos ter uma postura que seja distante dessa situação ou desse desfecho. Será inexplicável. Não terá justificativa plausível para que esse Conselho de Ética, no dia de hoje, no máximo amanhã, não se manifeste favoravelmente ao pedido de cassação do deputado Eduardo Cunha. Será, inclusive, algo extremamente desconfortável se, eventualmente, se formar aqui uma maioria para impedir a cassação de Eduardo Cunha. Porque se esse Conselho não recomendar e o plenário não cassar, Eduardo Cunha não voltará a essa casa, porque o STF já decidiu pelo seu afastamento. E não nos parece que haja indícios nesse instante do seu retorno. Pelo contrário, Eduardo Cunha está mais próximo da prisão do que retornar à presidência dessa casa. Portanto, essa Câmara precisa, nesse instante, dizer qual o caminho que vai querer perseguir. Se vai ser o caminho do cinismo, se vai ser o caminho de passar a mão na cabeça de quem cometeu atos ilícitos, que foi indigno com a posição que ocupava, ou se vai ser o caminho de reatar minimamente a sua relação com a sociedade. É isso que o povo brasileiro está esperando de nós. E eu espero com muita confiança de que aqui se forme a maioria pela aprovação do relatório do deputado Marco Rogério. É bom dizer que nós estamos diante de um julgamento jurídico, sim, mas é um julgamento político também, como foi o julgamento da presidente Dilma. Ela foi afastada do seu cargo pelo conjunto da obra e pelos crimes de responsabilidade. E Eduardo Cunha omitiu e mentiu para esta casa. Eduardo Cunha responde a inquéritos e é réu em vários procedimentos. E Eduardo Cunha deve ser julgado por isso e também pelo conjunto da obra daquilo que ele fez de mal dentro da política brasileira. Portanto, senhores deputados, nós estamos aqui fazendo um apelo àqueles que imaginam que podem dar uma pena menor. Não existe essa possibilidade. Esse caminho é um tapa na cara da população brasileira. Nós não podemos aceitar esse caminho como alternativa possível. É preciso ser exemplar nesse instante. É preciso ser rigoroso, porque senão amanhã, ao sair desse parlamento e encontrar com nossos eleitores, com o povo brasileiro, como é que nós vamos olhar na sua cara? Como é que eles vão nos enxergar? Que tipo de respeito nós vamos pedir ao cidadão se aqui nós não cumprimos a nossa responsabilidade de caçar aquele que cometeu atos ilegais, de caçar aquele que mentiu ao povo brasileiro e mentiu a esse parlamento? Portanto, quero aqui deixar essa mensagem vigorosa, fazendo um apelo aos deputados que pensam nesse instante em fazer o caminho que seja o caminho de proteger Eduardo Cunha. Vamos reatar a nossa relação com a sociedade brasileira. Vamos buscar uma aproximação novamente com o povo brasileiro que está a exigir política digna e com decência. Estamos vivendo um momento conturbado da política nacional e é momento de dar exemplo, é momento de ter uma atitude que possa minimizar todo esse desgaste e descrença que nós estamos passando aqui dentro do Parlamento Nacional. Nós estamos em crise, senhores deputados. A política nacional está em crise. E nós não podemos aprofundar essa crise. Nós precisamos dar um jeito para sairmos juntos e vivos desse processo. Um processo que tem sido destruidor da confiança do povo brasileiro na sua representação política. Por isso, quero aqui, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso de votar com o relatório do deputado Marco Rogério e dizer e fazer um apelo que nós possamos caminhar nesse sentido, o conjunto do Conselho de Ética, para dar um sinal, uma sinalização à população brasileira que nós queremos buscar uma reaproximação, reatar a nossa relação, minimamente que seja, com o povo brasileiro. Portanto, parabéns mais uma vez aos deputados que estão aqui há 8 meses persistindo nessa luta, tentando e trabalhando para superar todas as dificuldades. Mas principalmente parabéns mais uma vez ao deputado Marco Rogério, que fez um brilhante trabalho e que não deixou brechas, que não fosse o caminho da cassação de Eduardo Cunha. Muito obrigado.